Amigos e irmãos, que a doce paz do Mestre Jesus continue a nos envolver. Graças a Deus estamos aqui reunidos mais uma vez para adquirir um pouco dos ensinamentos de Jesus sob a ótica da doutrina espírita, que tanto nos esclarece e que tanto tem aliviado o peso que nós mesmos escolhemos para nós, para a nossa caminhada da vida. Então viemos aqui entender e compreender um pouco da verdade da qual Jesus falou que nós nos libertaremos através dela. Fazer uma prece em agradecimento e ao mesmo tempo pedindo a permissão de Jesus, dos Espíritos amigos, do nosso mentor, Aire de Lacerda, nessa edição comemorativa, poderíamos dizer assim, dos 33 anos do nosso grupo espírita aqui na Chance. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome de Deus nosso Pai, nós agradecemos aos espíritos amigos, benfeitores, e já pedimos o auxílio de todos eles para que a nossa reunião seja proveitosa para todos nós, que possa cumprir o objetivo ao qual nós viemos aqui buscar. Não deixando de lembrar, Senhor Jesus, de tantos irmãos nossos que estão sofrendo, passando por dificuldades, e nós pedimos por um acréscimo de misericórdia, que as energias, as emanações de amor, que com certeza partirão do nosso ambiente, possam chegar aos nossos irmãos em forma de bálsamo duradouro, que vá aliviar suas dores e seus sofrimentos. E assim, agradecidos mais uma vez, damos por iniciado a nossa reunião doutrinária da tarde de hoje. Tua paz seja conosco, Jesus. Que Deus nos abençoe. Então, com a palavra a nossa irmã. 5 minutos, Lígia. Bom dia, boa tarde a todas, a todos. E assim, quero agradecer o convite, de estarmos aqui para uma tarde de reflexão. Afinal de contas, não é toda instituição que completa 33 anos, E a gente trouxe essa reflexão, esse tema. Viver o reino de Deus é ser participante da cruz do Cristo, porque, querendo ou não, nós somos os atuais discípulos da nova era da humanidade, Meu nome é Ivone Silva, faço parte do Núcleo Espírita Investigadores da Luz, que fica na Rua da Boa Esperança, no bairro de São José. Já existe há algum tempo, inclusive o nosso irmão Marco Polo já conheceu a nossa fundadora, Elizabeth Dantas, que já não se encontra conosco, está no mundo espiritual. E assim, é sempre um prazer a gente estar contribuindo para o movimento espírita, com algumas reflexões. Hoje, esse tema, viver o reino de Deus é ser participante da cruz de Cristo, vem se baseando no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que meu reino não é deste mundo. E aí a gente vai fazer logo uma reflexão sobre esse capítulo e depois a gente retomar sobre o nosso papel diante da atualidade, Então, no primeiro ponto do capítulo 2º do Evangelho, o senhor Allan Kardec nos traz recortado uma reflexão, uma parte do Evangelho, onde diz que Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou o rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Diante disso, o que é essa passagem? O que é que o Cristo quis dizer? Meu reino não é deste mundo. Temos 2 pontos a considerar aqui. Ele fala da vida futura, onde que este é o ponto central. Ele deixa de ter a vida, o reino dos céus, que antes era conhecido. Seria uma coisa dita a nível material, a nível local, e passa assim a ter uma visão de posterioridade.
que é o ponto central desses ensinamentos do Cristo, que ele nos convida a ganharmos os céus, né? E ele disse: eu sou o pão, a verdade e vida para Deus, né? Quem quer ir ao Pai só terá que ir através de mim, né? Seu caminho, a verdade e vida. Deve ser alvo de todos os homens, ou seja, o que nós almejamos não é essa vida material, próspera, né? É importante, mas ser próspero no futuro. É, em princípio, uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. Ou seja, é a certeza da imortalidade do ser, da alma. Todo cristão crê. E com o Espiritismo é uma realidade material demonstrada pelos fatos. Afinal de contas, nós temos como princípios básicos, entre outros, a imortalidade da alma, né? Então, a realeza de Jesus, que não é uma realeza terrestre, que acaba com a vida transitória, ela é a realeza moral, que governa ainda e, sobretudo, depois da morte, que é uma realeza permanente. Então, quando Jesus afirma: meu reino não é deste mundo, ele traz aqueles povos à época dizendo: ó, tu não vai ter sucesso aqui, teu sucesso você precisa almejar no futuro. Ou seja, você deve começar a compreender as coisas da vida espiritual. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 1018, se pergunta: em que sentido se deve entender meu reino é deste mundo? Pergunta o senhor Allan Kardec aos espíritos, né? E ele nos retrata a resposta em sentido figurado. O Cristo queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Então, o reino de que fala Jesus não é de caráter material, constituído de riqueza e poder, como se almejava, se pensava à época. É um reino de paz e fraternidade, a que tem acesso os espíritos que vivem de acordo com as leis de Deus, transmitida em seu Evangelho. No outro ponto, nesse capítulo 2, a gente tem nas instruções dos espíritos uma passagem de uma rainha que se vê, né? Ela desencarna e se vê nas voltas do mundo espiritual. Então, ela pensava que ia ser recebida de uma forma, e chega lá já não é. É uma desilusão. Então ela diz: rainha fui entre os homens, rainha eu acreditava que seria ao entrar nos reinos dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando vi acima de mim homens que eu acreditava bem pequenos e que eu desprezei, porque não tinham sangue nobre. Então veja, é um exemplo do que muitas vezes a gente persegue aqui na vida, né? E muitas das religiões atualmente também têm prometido facilidades no campo material, quando muitas vezes o que o Cristo nos granjeou foi a resposta para que buscássemos as portas, o reino dos céus, né? Oi. Pode sim, pode perguntar, viu, gente? Qualquer pergunta, a gente... Isso aconteceu também no livro Instantes da Vida, que é de Humberto de Campos. Exato. Hoje, irmão Chico, quando Marilyn Monroe, né, teve um encontro com ele no cemitério Boulevard, na Inglaterra, né? E ela conhece ele, ou irmão do Brasil, né? E ela diz: eu queria reencarnar ou voltar à vida num outro corpo, lógico, e ter as mesmas oportunidades que eu tive nessa encarnação, essa última encarnação, para que eu pudesse fazer diferente. Tive poder, fama, dinheiro, tudo ao meu redor para que eu evoluísse espiritualmente e eu destruí a minha caminhada. Aí é muito parecido com essa aí, né? Exatamente. E assim, acho importante a gente refletir sobre isso, porque Marco Polo também estava conversando inicialmente comigo, que assim, eu me aposentei, né, mas ao mesmo tempo tenho tido uma vida ativa em prol da divulgação do movimento espírita. Gente, não é para todo mundo. E aí eu não estou fazendo apologia, a gente tem que entender que nossa vida no momento aqui, a gente, lógico, deve sim buscar a nossa sobrevivência material, mas ao mesmo tempo, qual o sentido de eu estar aqui? Eu preciso mudar a nossa realidade ao redor. Então, o que vocês fazem aqui nesse espaço é importante,
Porque além dessa divulgação, além de vocês parar no momento do dia, que já é agitado, corrido, né? Para refletir, ter a paciência de nos escutar, né? Refletir sobre alguns ensinamentos que foram repassados por seu Allan Kardec no Pentateuco, isso já faz a diferença, muda a atmosfera. A gente pode sim ser portador de mudanças, e esse ser mudança não é que eu vou mudar o planeta. Como é que se muda o planeta? Mudando ao nosso espaço pequeno. Então hoje a gente fala aqui para os bancos, são tão poucas pessoas. Não, o número, qual o número ideal? A gente não sabe, porque a palavra precisa ser exemplificada, né? Que o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita nos convida para isso. Então esse trabalho que vocês fazem aqui é de suma importância. São 33 anos que não se interrompem, não é verdade? Então vejam, vocês colocam um momento que vocês poderiam estar fazendo outras coisas, mas que vocês consolidam, marcando presença, tendo essa paciência de escutar tantas e tantas pessoas que vêm aqui, multiplicando o conhecimento, divulgando, né, através das mensagens, através dos vídeos, nos meios sociais. Quantas pessoas aproveitam o Zap, em vez de divulgar coisas boas, divulgam notícias ruins, né? Desastrosas, né? E aí essa rainha também nesse discurso, ela também se arrepende de não ter tido a oportunidade. Então todos nós aqui já estamos numa condição melhor. Nós deixamos o homem velho, a mulher velha, e somos um novo homem, uma nova mulher, com uma doutrina esclarecedora. Então a gente já sabe o caminho, a gente só precisa aprender a caminhar, né, sobre as pedras diante das dificuldades. E aí ela nos reporta, essa rainha, que para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupastes, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugastes. Que discípulos nós somos de Jesus, né? Que prática nós estamos exercendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo homem. É um traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Então essa rainha de França, nesse depoimento, que coaduna com o que ele trouxe no livro Instantes da Vida, né, de Mary Bolo, que ela nos traz esse relato, quantos e quantos irmãos não se deparam e dizem, eita, eu devia ter vivido mais, eu devia ter feito isso, aquilo, outro. Até pessoas que estão em leitos de dor e sofrimento nos hospitais, né? Quando estão debilitados, começam a fazer um raciocínio, fazer uma busca na sua consciência, diz, poxa, eu devia ter agido assim, se eu fosse, né? Todos nós somos espíritos imortais, que estamos aqui não pela primeira vez, mas estamos sim, cada vez mais granjeando, né, virtudes, porque todos nós o temos, defeitos também, mas é preciso potencializar as virtudes em detrimento dos defeitos, né? E aí Allan Kardec também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 9, ele nos destaca: Deus só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Então, duas asas nos conduzirão até Deus, né? A sabedoria e o amor. Então, aliar essas duas situações é o ponto do equilíbrio. Porque muitas vezes a gente tem uma intelectualidade muito avançada, muitas coisas, mas moralmente somos falidos. Então, é preciso que a gente consiga aprumar nossas asas e caminharmos até Deus. Porque, afinal de contas, todos que aqui estão são discípulos de Jesus, né? São tarefeiros do Grupo Espírita Ares de Lacerda, portanto, tem potencial para mudar a atmosfera, o ambiente em que vive, em todas as suas situações. Mas o que significaria o termo discípulo, já que todos nós o somos, né? É um aluno.
Aparece no Novo Testamento somente nos Evangelhos e Atos dos Apóstolos. De emprego em particular foram os 12 apóstolos. Em geral, é a ampla variedade dos seguidores de Jesus. Afinal de contas, seguimos ou não seguimos a Jesus, a seus ensinamentos? Portanto, somos seus alunos. Portanto, somos os alunos da nova era. Entretanto, à época de Jesus, nem todos os seguidores do Cristo se constituíram seus legítimos discípulos, aceitando a mensagem cristã e colocando-se a serviço de Jesus. Grande parte da população seguiu o Mestre em busca de alívio dos problemas que lhe afligiam a existência. E nós, enquanto discípulos dessa nova era, estamos em que situação? Desses que só busca o alívio para seus sofrimentos ou aquele que se põe a serviço de Jesus? É essa reflexão que é importante. Afinal de contas, nós estamos pensando hoje, refletindo sobre esse assunto, porque há 33 anos vocês persistiram e aqui estão. Outros vieram, nasceram, não, fundou foi fulano, não interessa. Importante foi a fundação dele, porque 33 anos atrás, minha gente, a gente estava saindo de uma ditadura militar, que para ser espírita era difícil, você tinha, todas as instituições espíritas tinham que ser cadastradas, né, na delegacia, tinha que ter a lista, você tinha que assinar, era uma maior dificuldade. Então, esses discípulos de outras eras, de outra época, fundaram as instituições que tem aqui no estado de Pernambuco. E somos nós que estamos seguindo. Mas não é só uma instituição, de pedra, de tijolo, de parede. Não, são as pessoas que a fazem. Então, é importante a gente refletir se a gente está se colocando a serviço de Jesus ou a gente não. Eu estou indo lá para a instituição para alívio, da minha aflição, da minha angústia. Eu estou com alguns problemas, aí eu vou falar ali com o Marco Polo, vou falar ali com o Carlos, para ver se ele me dá um conselho, e a gente só vai pedindo, recebendo e nada entregando em troca, E aí, importante destacar que à época Jesus fez o seguinte: além dos 12 apóstolos, ele designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Vejam bem, esse texto do Evangelho Lucas, no capítulo 10, versículo 1, fala em 70. Em outros relatos se fala em 72. Que foram encaminhados, porque a gente sempre vê os 12 apóstolos, mas tiveram outros, esses 70, E aí o que acontece? A missão, que antes era confiada a 12 discípulos, agora se multiplica. Aparece a universalidade da evangelização. Veja, não está circunscrito àqueles 12, se multiplicou, E daí foi se multiplicando, mais e mais discípulos, alunos foram aparecendo. A princípio, o seu destinatário era somente o povo de Israel. Depois, eram as 12 tribos, representadas nos 12 discípulos, e agora são todas as nações do mundo, simbolizadas no número 72. Marco Polo estava falando aqui que muitas vezes os vídeos que são gravados, as mensagens que são postas pelo grupo, são vistas inclusive na Inglaterra, não é isso? Então veja, qual a distância? Então veja, a gente está enviando mensagem para um outro lado, que tem uma outra cultura, outra percepção, mas a linguagem é universal. Ser discípulo de Jesus, ser seguidor do bem, ser seguidor do seu amor. E aí ele fala dos números de filhos de Noé e seus descendentes, Sem, Cã e Jafé. Então fala de todos os povos da terra. O evangelista Lucas sugere que os 72 já não são judeus da Galileia, mas samaritanos, terra de excluídos. 2 a 2 é um par perfeito, não devemos trabalhar sozinhos, é discipulado de forma organizada. Para a gente ter esse ambiente aqui do grupo, é preciso apenas Marcos, é preciso apenas Carlos e vocês? Não, é preciso que muitos outros compareçam para ajudar, Seja na limpeza, na organização da cadeira. O ambiente aqui é maravilhoso, aconchegante, o ambiente espiritual, Então vocês não estão sós, e também está com a espiritualidade amiga, que ajuda a manter esse clima sereno de alegria e de paz, E a gente se sente impactado, porque a gente chega um pouquinho, por causa desse trânsito, nessa hora, angustiado, agoniado, quando a gente sente aqui uma serenidade, uma calmaria, que nos dá uma forma, de perceber como aqui
tem o amor em movimento, né? E a missão desses 70 discípulos da Galileia de outrora, Lucas relata que foi após a transfiguração do tambor e a cura de um epilético obsediado. Então Jesus designou os 70 discípulos que deveriam anunciar os ensinamentos de Jesus, fornecendo-lhes instruções precisas de como deveriam agir. Então o roteiro, Jesus já deixou posto. Qual foi esse roteiro que ele diz? Primeiramente, mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele haviam de ir. Asseverou que os enviava como cordeiros ao meio de lobos. Orientou-lhes: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho, para evitar que muitas vezes a mensagem do Cristo a pessoa aceitasse por trocados, né? Por situações materiais. E lembre-se, a gente não vai falar para quem tem afinidade conosco. Muitas vezes vamos falar no meio daqueles que são divergentes, né? E aí a gente tem que ter a indulgência, que é a virtude da compreensão, né? Instruí-los a como proceder ao chegar a uma residência. Onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ela a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. É muito chato a gente visitar alguém, né? E a pessoa começa a ser tão simpática, agradável, oferece algo e a gente já fica com: eu não como isso, não como aquilo, né? Bem chatinho. Então a gente tem que ter cuidado com isso, aceitar, né? Porque afinal de contas a alimentação, né, veio de um reino também que Jesus, que Deus criou, não é verdade? Então a gente pode até não gostar, a gente se abster um pouquinho, mas agradecer sempre. E lembre-se que saudar com a paz é desde o tempo de Jesus, né? A paz, a gente entrar num ambiente que está perturbado, até no nosso trabalho, a gente no início, né, chegar com um pensamento positivo, dizer que a paz esteja aqui nesse trabalho, porque muitas vezes as nossas dificuldades estão do nosso lado, né? Então a gente deve saudar para que essa paz possa envolver a todos os irmãos que ali estejam presentes. Esclareceu-lhes agir como hóspedes educados, e em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Pediu-lhes: e curai os enfermos que nela houver, e dizei: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receberem, saindo por ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E aí informou-lhes: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Gente, isso nada mais é do que a gente aceitar o outro como o outro é. Se ele não despertou para aquele ensinamento naquele momento, é porque ele não está preparado para ouvir as verdades, né? Então a gente deve ter a serenidade de aceitar como ele é. E pensar, porque um dia, qual é a coisa mais inevitável? A gente pode fugir da vida. É a morte. Mas aqui eu pergunto: quem está preparado para morrer hoje, agora? A gente vai morrer agora. Está todo mundo aqui livre, já resolveu todas as pendências. A gente está assim: não, eu estou tranquila, eu vou agora partir. Porque o que acontece, a cada segundo a gente se prepara para morrer. Mas a gente não está preparado porque a gente acha que sempre tem um tempinho a mais, né? Sempre tem um momento a mais. E não é bem assim. E quando ele fala e curai os enfermos, às vezes não é só o enfermo do material, é o enfermo da alma, que necessita da palavra esclarecedora, da atitude exemplificadora, né? Dos pensamentos de vibração, né? Então é isso que ele fala, porque a época de Jesus, ele tem um magnetismo tão grande, que até ele fala, uma passagem do Evangelho da mulher morreríssima aqui, ele diz que uma virtude saiu de mim, né? Alguém me tocou. Por quê? Porque ele tinha, se eu acho que Jesus estivesse aqui, ia ter metros e metros, né? De que a gente podia estar sob a sua irradiação.
como ele hoje é o governador do nosso planeta, né? Por conta de toda a sua amorosidade que ele exemplificou entre nós. Então a gente não pode esquecer disso. Percebe-se nesse texto do Evangelho que, a despeito de Jesus ser o governador espiritual do planeta, não dispensa a cooperação de servidores que, à semelhança de batedores, seguem à frente, anunciando as boas novas. É o nosso caso também. Nós somos discípulos da boa nova. Nós teremos que exemplificar o Evangelho de Jesus a cada dia, a cada momento, a cada esquina, né? Ser educado no trânsito, né? Ser companheiro, né? Ser um bom colega de trabalho, enfim, exemplificar de todas as formas possíveis. Mas eu tenho defeito. Jesus não pegou pessoas, pelo que eu saiba, perfeitas, né? Para exercer seu apostolado. Ele pegou pessoas simples, ignorantes. Mas hoje nós já estamos um pouco melhor do que aqueles que estavam há épocas atrás. Talvez antes a gente tivesse jogado a pedra na cruz do Cristo, mas hoje a gente está reverenciando a Cristo. E aí, mais na frente, no livro Humberto de Campos, o livro da Boa Nova, ele fala no capítulo 29 que foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Eram 12, 70, 72, 500, já se multiplica, né? E aí Jesus prossegue nas suas orientações enfatizando: amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel. E o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo onde teremos que vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que no mundo seja interpretada e posta em prática a lei de amor de nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. É exatamente a gente ter a alegria de servir a Cristo, né? A gente vem aqui para esse espaço não por uma obrigação, mas pelo prazer, né? A gente aqui poder se doar também, porque nesse momento a espiritualidade amiga está colhendo de vocês, de todos nós aqui, fluidos, para também ajudar a outros irmãos necessitados. Está também fazendo com que muitas vezes eu estou aqui, mas meu pensamento está longe, está aproveitando para aplicar um passe, né, de renovação de energias e tantas coisas mais. E aí mal sabiam os 500 da Galileia, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir, representando um fermento renovador. Eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta. Ensinaram a verdade e abriram novos caminhos de luz no transcorrer do tempo. E aí é importante a gente lembrar que quem é santo, né? Tantos e tantos homens passaram-se no mundo e a gente sequer tem notícias, mas que foram homens brilhantes, mulheres brilhantes para Jesus, porque exemplificou o reino de Deus aqui na terra, né? E aí Jesus faz uma situação que é importante a gente evidenciar, que além dele dar o roteiro de dizer o que fazer, ele também dá um roteiro de como fazer, tendo em vista as diferentes situações que surgiriam na execução do trabalho. Então a gente já sabe o que fazer e a gente sabe como fazer. O êxito da missão foi assim garantido tanto pelas sábias orientações prestadas pelo Senhor, quanto pelo esforço dos discípulos em cumpri-las. E aí é importante a gente entender que os operários da espiritualidade foram cheios de coragem e de austeridade. E nós hoje também somos espíritos corajosos, porque temos por missão, tarefa, ser os renovadores desse ambiente planetário. O mundo está saindo de terra, né, um planeta de terra, de provas e expiações, para um mundo de regeneração. E vai ser assim, rapidinho? Não. Fomos nós aqui, cada um aqui em particular, cada um que fez, essa mudança. Ivone, como assim? Eu não fiz nada? Fez.
você educou um filho, você exemplificou, você vivenciou o Evangelho de Jesus, né? Você observe do que a gente tinha no passado, o que a gente tem hoje, tantas e tantas conquistas. E somos nós, espíritos corajosos, que estamos agora passando por essa fase turbulenta, mas que passará, né? É como a tempestade, ela vem, mas ela se dissolve, porque a gente tem certeza que o sol voltará a brilhar, né? Então, esses grandes operários da espiritualidade, cheios de coragem e de austeridade, sulcaram as estradas de vila em vila, de aldeia em aldeia, sem se preocuparem com haveres, com roupas, com bolsas, com alforjes, nem com sandálias, no cumprimento dos deveres, né? Das ordens que receberam, já curando enfermos e levando a paz às multidões sufocadas pelas tribulações, já anunciando a viva voz e sem desejar outros valores a chegada do reino de Deus, que deveria dominar os corações. O reino de Deus está em nossos corações hoje. Nós vivenciamos. E eu não posso deixar de dizer que aqui no Ares de Lacerda isso se vivencia, porque senão 33 anos de história não se passaria, se romperia. Ah, mas eu tenho uns atritos. Não há problema. Qual a família que não tem problema? Né? Que a gente vai, são pontos de vista, valores até um pouco diferentes do que se enxerga, do que é posto, mas no fim, qual é o objetivo maior? Servir a Jesus. Jesus não prescinde da participação de outros espíritos de condição espiritual inferior a dele para o desenvolvimento de sua tarefa. Todos nós somos seus colaboradores. Em tarefa de redenção espiritual de elevado porte, faz-se acompanhar de uma falange invisível de um punhado de homens e mulheres, carregando consigo conquistas e débitos espirituais. Atua em conjunto, investindo no potencial do grupo, ainda que reconhecesse suas fragilidades. Dá o apoio, mas deixa que cada um cumpra a cota de serviço necessária ao processo de crescimento individual e coletivo. Não é assim que nós agimos com os nossos semelhantes? Ou está diferente do que a gente faz no nosso cotidiano? Nós temos nossos calcanhares de Aquiles, com certeza, mas quem não os tem? Mas nem por isso a gente deve esmorecer nas nossas tarefas. E quem é esse discípulo de Jesus? Nós somos discípulos de Jesus. E aí Chico Xavier, né, o Espírito Emmanuel nos diz, através da psicografia dele, no Caminho, Verdade e Vida, que o discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. Nós estávamos na fileirazinha lá em cima pedindo trabalho para esse novo milênio que se aproximava. Eu disse, não, eu quero estar lá, eu quero ser um colaborador fiel. Então a gente pegou a nossa ficha de trabalho e a gente veio. E a gente vai prestar contas a quem? A ele. Não é a ninguém aqui não, não é a Ivone, né? Não é a nossa irmã. Não, a gente vai prestar contas a Jesus. Né? E o discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de si mesmo, mas sobretudo em favor de Jesus. E Humberto de Campos também nos esclarece no livro Boa Nova: o discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço no grande campo, propriedade de seu pai, que observa com carinho e atento, com amor nos seus trabalhos. Nós temos uma seara enorme de atuação. Qual é o meu perfil de trabalho? Tem pessoas que são ótimas para dar um passe, tem pessoas que são ótimas no atendimento fraterno, né? Tem gente que são boas para a reunião mediúnica, desobsessão. Tem pessoas que simplesmente, eu não sou boa para nada. Você é boa sim, basta buscar o seu talento para servir. Mas por que estou aqui? E aí Allan Kardec nos traz a resposta, né? Os espíritos superiores nos diz, né? Apoiam e nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Veja, isso é importante. Ele não está dizendo, vou aqui, Carlos, toma, tu vai melhorar isso, isso e isso. Toma, isso aqui vai melhorar. Não, eu tenho que olhar para mim, no espelho, né? Saber o que eu já tenho de bom e o que eu preciso melhorar, caminhar.
Neste sentido, o verdadeiro missionário justifica-se pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. A missão de quem se diz portador são os nossos heróis anônimos, heróis e heroínas. Tantas e tantas pessoas que se dedicam à evangelização infanto-juvenil, pessoas que se dedicam a missões, né, fora do seu país. Enfim, nós estamos numa grande seara de trabalho. Somos nós que dedicamos à família um parente problema, né, que nos causa dificuldades. E como poderemos nos transformar em legítimos discípulos do Cristo? O que é necessário fazer? Né? Nós participamos do grupo Espírita Ares de Lacerda, sou um trabalhador aqui dessa seara, venho contribuindo, venho participando, mas o que é necessário fazer a mais? Né? Então, a fórmula mais uma vez, né? Não existe fórmula pronta, porém Jesus já nos deixou o caminho. Ama a Deus, nosso Pai, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Mas como é que eu posso amar alguém se eu não me amo? Se minha estima está lá embaixo. Né? Então a gente precisa fazer esse triângulo perfeito, né? Deus, o próximo e a nós mesmos. Perdoa o companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. Empresta sem aguardar a retribuição. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Ajuda os adversários. Não condenes para que não sejas condenado. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. Não procures o primeiro lugar nas assembleias. Parece que aqui também o pessoal segue a risca, né? Todo mundo vai lá para trás. Para que a vaidade te não tente o coração. Quem se humilha será exaltado. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. Bendize aquele que te amaldiçoa. Liberta e serás libertado. Dá e receberás. Sê misericordioso. Faz o bem ao que te odeia. Qualquer que perder a sua vida por amor ao apostolado da redenção, ganhá-la-á, mais perfeita na glória da eternidade. Isso aqui, vocês já sabem, de cor salteado, né? É preciso a gente fazer a atitude. Resplandeça a tua luz, tem bom ânimo. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, negar a ti mesmo, alegra-te sob o peso da cruz dos próprios deveres e segue-me os passos no calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. Então, quem de nós, né, não temos as nossas dificuldades no caminho? Né? Em Mateus, no seu capítulo 25 e versículo 40 diz: tudo o que fizeste a um destes meus irmãos foi a mim que fizeste. Né? Ele traz essa frase para a gente refletir. Então percebemos assim que a existência de cada servidor fiel se resume na adoção de um determinado tipo de conduta que o caracteriza como homem de bem, homem e mulher de bem. Todos nós o somos, todos. O que é que nós estamos fazendo a mais? Né? E aqui vocês estão vendo uma figura, não sei se vocês vão conseguir perceber um envolto, né? Esse cidadão se chama Jerônimo Mendonça, era considerado um gigante deitado, né? Ele era tetraplégico, era cego, mas mesmo assim ele conseguiu transformar suas palavras em incentivo a outros. Conseguiu fundar, né, uma casa de assistência a mais de 200 crianças, de tudo. E ele tinha todas as limitações físicas. E nós, que não temos limitações nenhuma, estamos fazendo o quê? Por isso que em todas as épocas renasceram no planeta discípulos sinceros de Jesus, almas valorosas que, em razão do trabalho por elas desenvolvido, se constituíram em guardiões e disseminadores da mensagem cristã, estimulando o progresso da humanidade ao longo dos séculos. É um exemplo de Jerônimo Mendonça, né? O gigante deitado. Ele teve todas as limitações, mas conseguiu, né, fazer, né, um trabalho voltado à assistência para as crianças. E nós também temos os nossos talentos, então desenvolvê-los. Né? E relata ainda o espírito Humberto de Campos que, em diálogo com Jesus, Judas Tadeu inquiriu ao mestre. Sempre Tadeu. Judas Tadeu, então,
De que modo se há de viver como homem e como apóstolo de reino de Deus na face deste mundo, né? Porque parece que ser homem e mulher é uma situação e ser apóstolo é outra. E aí Jesus, né, não se fez de rogado, deu uma resposta luminosa e firme, dizendo: em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. For absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. É um contrassenso. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço no grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenção. E aí, com isso, a gente tem aqui a foto da Maria Teresa de Calcutá, que foi um exemplo, né, de amor, de auxílio ao próximo. Mas é que é importante que a gente entenda que nós temos a nossa cruz, né? Mas aqui eu queria saber qual o significado da cruz. Quando a gente pensa nessa cruz que nos é ofertada, qual é o significado? A cruz simboliza o próprio homem terreno, o espírito preso à matéria. As dores experimentadas por Jesus são as dores experimentadas pela humanidade em sua trajetória evolutiva. E aqui, gente, a gente tem que entender que cada um de nós recebe o fardo que é possível carregar. Cada um de nós temos os elementos necessários para vencer essas dificuldades, essas cruzes que são postas no nosso caminho. A superação da dor conquistada por Jesus é a superação que nós devemos buscar seguindo os seus passos. Quando a gente sentir a dificuldade, a gente deve, em primeiro momento, se a gente não sabe o que fazer, orar e pedir orientação. Porque Jesus, com certeza, vai nos dar. E aí, o que é que acontece? Essa cruz, muitas vezes, representa a dor. E o que é a dor na visão espírita? A dor é um mecanismo que nos avisa quando nos desviamos do caminho reto das leis de Deus. O caminho que leva a Deus é uma reta. Quando nos desviamos do caminho reto, enveredando por desvios e atalhos, somos avisados pela dor de que precisamos voltar para o caminho reto. Então a dor nos serve de estímulo, mas ela por si só não resolve nada. Estou sentindo dor, e aí? Refletiu sobre ela? Parou para pensar que precisa retomar, né, um outro caminho? Que às vezes a gente tem um problema, mas quer que aquele problema seja resolvido de acordo com o nosso entendimento. E muitas vezes o entendimento é outro. Pois bom. Capítulo 9, item 7 do Evangelho, né? A paciência. A paciência. Que é justamente a dor. É a bênção bênção que Deus envia a seus eleitos. Eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreis. Bendizei antes de tudo, né? E essa é uma mensagem de Joana de Ângeles, né? Exatamente. Então, a dor tem um caráter educativo. A dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. É aquela famosa história: quem não aprende com amor, aprende com a dor. Quando a gente dá aos nossos filhos, né? Não vá ali, às vezes ele teme e vai perto do fogão, né? A gente diz, não vá, a tomada. Aí às vezes ele precisa sentir um pouquinho da dor. Em razão da nossa acanhada evolução moral e intelectual, ainda nos empenhamos em servir a Jesus por meio de práticas exteriores, adiando para o grande amanhã a verdadeira transformação íntima. É, pois, necessário o desenvolvimento de valores morais para sermos considerados discípulos de Jesus. Desinteresse, abnegação, sacrifício, mansidão, coragem, dignidade, humildade e amor. Né? Então, a lição evangélica nos faz refletir também sobre a carência de liderança positiva no mundo atual. As pessoas, em geral, estão muito envolvidas com a aquisição de bens transitórios. E nós, espíritas, devemos estar dispostos a contribuir para um mundo melhor, utilizando os ensinamentos de Cristo para nosso guia. Porque Jesus não morreu para nos salvar. Jesus viveu para nos mostrar o caminho. E Bezerra de Menezes já nos dizia: espírito algum construirá a escada de ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo. Como posso ser discípulo do Cristo? A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Não é fácil desempenhar essas obrigações com a aprovação das diretrizes evangélicas, né?
E aí a gente deve se tirar todas as arestas, né, do nosso temperamento, se olhar no espelho e contribuir eficazmente, né? Mas a gente se corrige primeiro, porque a gente precisa buscar uma sublimação com Cristo, ouçamos seus ensinamentos, pois para sermos discípulos do Cristo é necessário nos dispormos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos da assimilação do bem, seguindo os seus passos. Viver o reino de Deus é ser participante da cruz do Cristo. Ele nos convidou a épocas remotas e a gente está aqui com Ele, né? Vamos fazer das nossas dores, da nossa cruz, uma lição de amor, de iluminação para todos que estão conosco, ao nosso derredor. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. É isso que nós agradecemos a você, Ivone, pelo seu trabalho da tarde de hoje, pela sua colaboração para a nossa festividade de aniversário, né, porque temos a certeza, né, de que a plateia de encarnados é resumida, mas nós já temos notícia de que aqui somos visitados, né, nas nossas reuniões, principalmente no momento especial desse, por muitos espíritos desencarnados. E muitas das vezes, como agora, no momento, eles nos emocionam e querem botar a gente para chorar. Aproveitando que eles sabem, né, que eu sou um chorão profissional, de carteirinha, e aí eles aproveitam para... mas a gente sabe que não é de tristeza, não. O choro realmente é emoção, é de alegria. Eu queria só um minutinho. Coisa rápida. Se você falar aí, não é registrado. Venha para cá registrar. Não é muito importante o que eu vou falar. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu não sei se vocês perceberam, mas como eu sou muito observador, ela trouxe um tema que mexe com a gente. E como ela se segurou? Porque ela transferia nas palavras toda a emoção que ela estava sentindo. Sabe por quê? Porque quem fala é o primeiro necessitado. Com certeza. E ela não se fez rogada disso em momento algum. Perceberam? Muita paz. Então nós agradecemos não só a Ivone, que a gente também envia nosso abraço fraterno lá para o Deil, um caso muito querido em Recife da tradição, só esse nome de Niná, né? Ficou na história. Niná Lourdes e Lima, né? Ficou na história do Espiritismo, né? E outros. Esse pernambucano, e por que não dizer do Brasil. E agradecemos a presença também de todos vocês, renovamos o convite para na próxima quarta-feira estarmos juntos mais uma vez, com a bênção de Deus. E alguém me pediu para que eu falasse que toda árvore que meu pai não plantou será arrancada e lançada ao fogo. Então, esse recado chegou, eu acho que para mim principalmente, né, para que fortaleça cada vez mais a certeza de que o Espiritismo realmente é uma árvore que foi plantada por Jesus desde o começo do cristianismo e hoje, como Kardec nos diz, como os Espíritos nos dizem, é o cristianismo redivivo, né, através dessa visão libertadora do Evangelho de Jesus. Então, para que a gente encerre, nós pedimos à nossa irmã Ivone que complemente o seu trabalho com a prece do encerramento. Daí mesmo, né? Daí mesmo, né? Jesus conosco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. Ninguém vai ao Pai senão. Que Jesus hoje possa ser o nosso companheiro inseparável de todas as dores. Que possamos nós, discípulos dessa nova era, fazermos o nosso papel diante do compromisso assumido perante Jesus. A espiritualidade amiga, benfeitora, está conosco a nos encorajar para que dias melhores possamos ter. Que possamos abandonar o homem e a mulher velha, fazendo ressurgir-nos com a nova roupagem mais clara, mais iluminada.
levando consigo as atitudes de amor e auxílio ao próximo. Jesus nos mostrou o roteiro, exemplificou com amor. E nós aqui, discípulos dessa nova era, agradecemos a oportunidade, a tarefa de estarmos juntos, trabalhando e militando nessa seara de Jesus. Deus conosco, Deus contigo, hoje, agora e sempre, por toda a eternidade. Que assim seja. E assim, querido amigo Jesus, em teu nome, em nome de Maria Santíssima, em nome de Deus, nosso Pai, de amor e bondade, nós agradecemos mais uma vez, Senhor, e te pedimos que esse clima, que essa harmonia que reina no nosso ambiente, permaneça conosco, e que nós possamos reparti-la com todos aqueles que estão ao nosso redor, e que ela seja levada através das mãos abençoadas dos Espíritos amigos a todo aquele que necessitar de paz, de harmonia, de perdão, de alegria, de gratidão ao nosso Pai pela vida que temos aqui nesse planeta tão lindo, tão belo, que um dia, com certeza, será luz em todos os corações. Muita paz a todos. Está encerrada a nossa reunião da tarde de hoje. Obrigado a todos.